Olá, graça e paz. Aqui é a irmã Denise, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25. É bastante conhecido, mas eu acredito que nos tempos que nós estamos vivendo, é uma parábola assim, de suma importância para aqueles que creem, para aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. É a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam as lâmpadas para poder se encontrar com o esposo. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas não conseguiram manter as lâmpadas acesas, porque não tinham azeite. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, elas foram comprar o azeite, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que parábola difícil, parábola bastante forte e que com certeza vai nos fazer refletir sobre todos aqueles que amam e que aguardam a vinda do esposo, a vinda do noivo, para as bodas do Cordeiro, para poder celebrar com ele. E o interessante que nessa parábola foi o próprio Jesus, Senhor Jesus, que contou essa parábola, é que todas elas eram virgens. E só que 5 delas eram sábias, e mais 5 não eram sábias. Por que eram sábias? Porque elas levavam o azeite consigo. Porque pare e pense, para que serve uma lâmpada se você não pode acendê-la, hein? Como é que você vai fazer? Você só tem uma lâmpada e ela precisa estar acesa. Aliás, foi para isso que a lâmpada serve. Ela serve para estar acesa, ela serve para iluminar o caminho, ela serve para que você não fique na escuridão, mas para que você possa enxergar, para que você possa enxergar o noivo que está vindo. E ele está vindo tarde, ele demorou para chegar, mas ele está vindo. E o noivo é o próprio Senhor. Nós sabemos que o noivo é a figura do nosso Senhor, que ele aguarda que todas essas virgens, essas noivas, que elas estejam realmente preparadas. Agora você pense, 5 delas levavam o azeite para que a lâmpada pudesse estar acesa. Isso significa que elas realmente estavam preparadas para a festa, para as bodas, porque elas realmente queriam, elas ansiavam. Por esse momento, elas estavam realmente aguardando. E elas não desistiram, elas não desanimaram, porque aqui a palavra diz que tardando, né? E tardando o esposo, que todas elas adormeceram. Porque todas estavam aguardando.
Mas, por algum motivo, o esposo se atrasou. Ele acabou realmente tardando para poder chegar para as festas. Mas ele veio buscá-las. E ele disse que ele viria. Todas elas sabiam que o noivo realmente viria. Agora, vamos pensar. As sábias, elas estavam realmente preparadas para esse momento. Elas tinham o azeite porque elas queriam ver essa lâmpada acesa. Elas queriam poder enxergar o caminho para poder ir com o noivo para as bodas do Cordeiro. E isso diz muito sobre a personalidade delas. Elas não se importaram porque o noivo estava demorando. Elas continuaram perseverando e aguardando, mas com sabedoria. Porque sem o azeite, nenhuma lâmpada se acende. E nós sabemos que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Porque a pessoa que ela ama o Senhor, ela ama e aguarda a vinda do Senhor, ela quer estar em comunhão com o Senhor, ela quer estar preparada. E a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus também diz: não extingais o Espírito. Que é uma coisa que as virgens podem fazer. Elas podem extinguir o Espírito. Tanto é que 5 aqui estavam nessa condição. E o Senhor as chamou de loucas. Totalmente despreparadas. Elas não tinham comunhão com o Espírito Santo. E isso é muito triste. Elas estavam com as lâmpadas. Todas elas tinham as lâmpadas. Por quê? As loucas não quiseram de maneira nenhuma ter o azeite preparado para que a lâmpada pudesse acender. E isso vai nos fazer refletir hoje. O que você tem feito para aguardar a vinda do noivo? Você tem se preparado? Você tem azeite guardado? É bom até que você tenha azeite guardado e transbordando. Não tenha pouco azeite, não. Pede para o Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele não dá o Espírito por medida, já diz a palavra de Deus. O Senhor nos deu tudo. Ele nos deu essa oportunidade. Ele é o próprio noivo. Ele fez tudo por nós. E Ele também entregou o seu Santo Espírito. Por que eu não vou querer o Santo Espírito de Deus? Se eu preciso dele, para que a minha lâmpada seja acesa. Porque ninguém vai brilhar se não tiver o Espírito Santo. A sua luz só vai acender com ele. E você precisa do Espírito Santo de Deus. Não deixe nada abalar tua fé. Não deixe nada te desviar do caminho. Não deixe que nada te desanime nessa caminhada. Nem a espera pelo noivo. Você não pode permitir que o teu azeite se acabe. De jeito nenhum. Você tem que estar preparado. Nós devemos estar preparados para isso. Porque no momento em que as virgens menos esperarem, o noivo, ele virá. Ele pode tardar, mas ele virá. Porque todas as palavras do Senhor jamais caíram no vazio. Todas elas se cumprem. E nós realmente devemos pensar sobre isso. Como está a nossa lâmpada? Será que ela está com azeite? Olha só. Em Mateus 25:10, quer dizer que a festa, ela está preparada. Todos foram convidados. A porta está bem aberta, que a porta também é o símbolo do Senhor Jesus. A porta ela ainda está aberta. A porta é uma imagem do Senhor. Mas essa porta ela se fecha na hora da morte. Olha só, isso é muito sério. Ela se fecha na hora da morte. E a porta fechada, ela é muito triste. Existe uma outra porta, que não é a porta do Senhor Jesus, mas é uma porta da perdição eterna. Isso está em Mateus 7:13, Lucas 16:23 e Apocalipse 22, do 14 ao 15. Não vamos tomar o rumo dessa porta, não. Nós já temos a porta do Senhor, que está aberta para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o ama, que espera pela vinda dele.
Os excluídos podem apenas acusar a si mesmos. Por que eu não me preparei? Isso é muito triste. Nós devemos estar prontos para entrarmos por essa porta hoje. Isso está em Hebreus 4, 7. Isso também me faz lembrar da Arca de Noé. Noé estava construindo uma grande arca. Ele estava pregando sobre o Senhor. Ele estava tentando preparar aquele povo, dizendo para eles se arrependerem de seus pecados. Mas aquele povo não quis ouvir. E chegou o dia em que Deus mandou Noé entrar com a sua família. Ele pode não ter conseguido salvar a humanidade, mas ele salvou a sua família. Ele salvou os animais. E Deus fechou a porta do lado de fora, porque Noé não ia conseguir fechar a porta. Deus fechou a porta. E aí foi muito triste. Não queira a porta fechada na tua vida. Entre por essa porta, ela ainda está aberta. Como diz o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Sem mim nada podeis fazer. Vamos pedir para o Senhor, para que, diferentemente das virgens loucas, nós possamos estar preparadas para esse dia com o azeite do Espírito Santo. Deus maravilhoso e santo, nós te clamamos em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos, Pai, estar com as lâmpadas cheias do azeite do Teu Santo Espírito, Senhor, porque nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, para aguardarmos, de acordo com a Tua vontade, a vinda do Teu Filho. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, Senhor, que possamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida, que possamos passar pela porta que se chama Jesus Cristo e estarmos contigo por toda a eternidade. Nós te clamamos por essas bênçãos e pelas tuas misericórdias e pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém.